Sejam bem-vindos para mais um vídeo, para mais uma apresentação de um livro e hoje vamos falar sobre os direitos humanos. O que é que queremos dizer quando falamos sobre os direitos humanos? E com isso eu vou trazer a obra de Guy Archer, A Filosofia dos Direitos Humanos. A Filosofia dos Direitos Humanos, escrito por Guy Archer, professor de Filosofia Moral, Política e Jurídica na Universidade de Bruxelas, que traz aqui um livro que nos faz aqui uma descrição bastante pormenorizada e pertinente sobre os direitos humanos, a evolução desses direitos, que começou com os direitos do homem e do cidadão, de 1789, como vamos ver. Este livro faz uma explicação desde os tempos cronológicos da existência desses direitos, como eles vieram, quais foram a evolução desses direitos e com isso, vamos primeiro ver a questão da origem dos direitos e depois vamos, na segunda parte do vídeo, ver o livro. Bom, primeiro vou começar com a citação muito conhecida de Joseph de Maistre, que nos diz: eu vi na minha vida franceses, italianos, russos, etc., não é? Sei mesmo, graças a Montesquieu, que se pode ser persa. Mas quanto ao homem, eu declaro nunca o ter encontrado na minha vida. Se existe, é bem na minha ignorância. Portanto, esta citação, tanto conhecida, retirada da sua obra famosa Considerações sobre a França, Joseph de Maistre faz assim, digamos assim, uma contra-exposição aos próprios direitos do homem e do cidadão de 1789, não é? Nesta descrição podemos ver que Joseph de Maistre diz conhecer vários povos de vários países, mas o homem em si não conhece, nunca o viu. Portanto, este trabalho vai ainda ter, além deste livro aqui, não é? A Filosofia dos Direitos do Homem, vai ainda ter 3 livros de apoio importantíssimos, que eu vou aqui citar, para compreendermos a história dos direitos humanos. Primeiro livro, escrito por Alain de Benoist, que é bem conhecido, da nova direita francesa, que é, portanto, intelectual, escritor e politólogo, estudioso da história das ideias, cientista político, e que tem aqui uma obra muito interessante para além dos direitos do homem, para defender nossas liberdades. Portanto, que foi escrito na edição Pierre Guillaume de Roux, em 2016. Depois, outro livro muito interessante de Pierre Manon, bem conhecido jurista político Pierre Manon, também escritor, e que escreve A Lei Natural e os Direitos do Homem, escrito pela Presse Universitaire em 2020. Por fim, temos Jean-Louis Harouel, que escreve Os Direitos do Homem contra o Povo, escrito na edição de Clés de Beauvau de 2016. Então, podemos dizer que, com base nesses 3 livros e no livro, portanto, de Guy Archer, A Filosofia dos Direitos do Homem, vamos então à primeira introdução do livro. Na parte final do livro temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a evolução dessa declaração, depois passamos para os direitos do homem. Então temos, a Declaração do Homem e do Cidadão, escrita em 1789, a 26 de agosto, e depois temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, portanto, na Assembleia Geral das Nações Unidas, a 10 de dezembro de 1948. Portanto, isto tudo está aqui no fim, como anexos, para quem quer consultar depois, para compreender melhor. Então, podemos dizer que a história das ideias, ou as ideologias dos direitos humanos, tem raízes, segundo Alain de Benoist, tem raízes no liberalismo e no individualismo. Alain de Benoist, que prefizeram, portanto, as premissas da Revolução e do século das Luzes, principalmente a Revolução em França. Com isso, podemos nos levar à seguinte pergunta: não se pode questionar a ideia da supremacia dos direitos, esses direitos chamados direitos humanos.
O próprio Régis Debray, bem conhecido intelectual francês, disse numa citação, certa vez, que a ideologia dos direitos do homem é hoje a nova religião civil do nosso tempo. No século XVIII, houve então uma ruptura no plano do direito dentro do plano da história das ideias, não é? E na própria história do direito. Há uma ruptura e então, para fazer um bocado, digamos assim, essa história dos direitos humanos, podemos ver que houve uma ruptura entre o direito natural clássico para a conversão do direito positivo moderno. Já vamos ver isso tudo com mais pormenor. Portanto, o direito objetivo e social para o direito subjetivo e individual. Portanto, passamos de um direito objetivo, que era social, que tinha a ver com a sociedade civil, que tinha a ver com as várias comunidades, para um direito subjetivo, muito mais individualista, que passou a estar no próprio indivíduo, que representa os indivíduos sozinhos perante uma sociedade regida por um Estado, não é? Portanto, Alain de Benoist ainda explica no seu livro que o direito positivo tem raízes no nominalismo da escolástica e também na segunda escolástica espanhola. Portanto, é a partir daí que nós temos, com Guilherme de Ockham e muitos outros autores nessa altura, filósofos, não é? Que temos as primeiras premissas do direito, desse chamado direito positivo, não é? Que se transformou depois em direito positivo. Temos ainda as definições de John Locke, na questão do direito natural dos antigos com o direito natural dos modernos. Vamos ter uma crítica e uma descrição de John Locke e também de Immanuel Kant. E essas descrições são diferentes uma da outra. Eles viam, portanto, o direito humano de forma diferente. Mais social na questão de Locke, da sociedade, e muito mais individualista na questão de Kant. E depois chegamos a Jean-Jacques Rousseau e a questão do contrato social, em que o estado de natureza do homem, que era bom, o bom selvagem, passa para o estádio da sociedade, que é uma sociedade corrompida. Passa a ser corrompida por causa da própria propriedade privada, segundo as ideias de Jean-Jacques Rousseau, da própria organização da sociedade. Então, o estado de natureza humano passa a ser um estado mau, não é? Do bom passa para mau. Nova compreensão por meio de Jean-Jacques Rousseau. Isso traz, no contrato social, os chamados laços naturais, aquilo que é chamado os laços humanos, por meio do contrato. Mas no século XX vamos ver que os direitos que eram um meio, portanto até nessa altura os direitos naturais, que eram ao chamado direito natural, que era um meio, se transforma para um fim. O que é que eu quero dizer com isso? Portanto, no século XX os direitos que eram um meio para melhorar as leis, não é? E a própria condição do homem, passaram como um fim em si. O próprio fim das leis, não é? Portanto, podemos dizer que há aqui uma passagem entre o político para o ideológico. É o direito por excelência e não os deveres. Aliás, por isso é que se fala muito em direitos e nunca se fala em deveres, não é? Reparem que nos direitos humanos e nos defensores, e essas organizações defensoras dos direitos humanos, nunca se fala em deveres. Portanto, com isso temos a reivindicação de grupos minoritários e identitários dos seus direitos como supremos em relação a todo o resto da sociedade. Portanto, já estamos numa evolução já no século XX e XXI, não é? Já estamos a entrar aqui numa transformação completa dos direitos naturais que vinham de trás, não é? Para uns direitos que já nada têm a ver com esses direitos naturais. Então isso transforma-se numa utopia. A utopia dos direitos humanos desenfreados, de que tanto fala a extrema-esquerda, que tanto reivindica a extrema-esquerda progressista, que vai evoluir para um novo neomarxismo até culminar no wokismo americano, não é? E, muito curioso, também nos diz aqui um dos autores do livro Os Direitos Humanos contra o Povo, de Jean-Louis Arouel, que nos diz que os ocidentais, somente os ocidentais falam nos direitos humanos. As outras civilizações riem-se de tudo isso.
riem-se de todas essas ideologias promovidas, não é, pelas Nações Unidas e pela própria União Europeia, não é? Portanto, com isso, Pierre Manon, também no seu famoso livro A Lei Natural e os Direitos do Homem, também nos fala de que não acreditar nos direitos humanos hoje equivale ou equivalia a não acreditar em Deus na Idade Média e na Idade Clássica. Portanto, hoje é impensável alguém pôr em causa os direitos humanos, não é? Os direitos humanos tornaram-se assim uma nova religião, algo mesmo que não pode ser questionado. Mas, ao longo da história, vamos ver que houve muitas críticas em relação aos direitos humanos. E temos aqui, podemos até enumerar 4 grandes críticas aos direitos humanos. A primeira crítica foi feita é chamada crítica conservadora, feita por Edmund Burke, o grande politólogo Edmund Burke, que fez uma crítica severa aos direitos humanos de 1789, não é? A Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão. A segunda crítica foi a crítica, depois um pouco mais tarde, foi uma crítica muito semelhante, a chamada crítica contra-revolucionária de Joseph de Maistre, pelo qual nós introduzimos a pequena citação no início do vídeo. Depois, mais tarde, tivemos já no começo do século XIX, tivemos a crítica utilitarista de Jeremy Bentham, que vai fazer também ele uma crítica severa a esta Carta do Direito do Homem e do Cidadão. E depois, por fim, a crítica de Karl Marx, a crítica marxista, do equivoquismo e do liberalismo individualista, feita por Karl Marx, como sabemos, nas suas obras. Então, podemos continuar em termos históricos que, para Rousseau, passar do natural bom para o social mau, Rousseau nos diz que o homem ou se é homem ou se é cidadão. As duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo. Portanto, há aqui uma ruptura entre a antiga visão conservadora, que já vinha na questão dos antigos e dos modernos, e a nova visão que começa com o rousseauísmo e que vai evoluir depois da Carta dos Direitos do Cidadão e do Homem para a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Tudo isso aqui, portanto, na parte dos anexos, eu vou mostrar, temos aqui nos anexos, no fim, portanto, a ver se consegue-se ver, portanto, temos aqui toda a história da evolução da Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 até, portanto, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Então, agora vamos aqui ao livro do autor, não é? Que é, por acaso, um autor muito interessante, Guy Herscher, que faz aqui uma análise neutra, bastante neutra, não defende nem critica, faz aqui uma descrição histórica muito interessante sobre a filosofia dos direitos do homem, e nós temos que saber, para compreender os tempos atuais, os fenómenos à nossa volta, temos que compreender muito bem o porquê que essa ideologia, porquê que esses direitos, digamos assim, se transformaram numa ideologia como hoje nós podemos ver, não é? Inquestionável, não é? Nas Nações Unidas é a ideologia inquestionável, não é? Então nós vamos ler aqui o livro em que, portanto, o autor na página 10 começa a enumerar aqui que os direitos do homem têm 2 pesos e 2 medidas. Página 10. Que normalmente a esquerda costuma fazer contra a direita. E eu vou ler então esta passagem, que nos diz o seguinte. Tenho que pôr aqui os óculos para ver mais perto, que são letras muito pequeninas, e nos diz o seguinte. Pense num sistema 2 pesos e 2 medidas, que consiste em denunciar as violações dos direitos do homem no outro campo, sem fazer o mesmo no seu, portanto, típico da esquerda. Assim se confrontavam ainda há pouco, como num eterno e estéril jogo de espelhos. Os que estigmatizaram, por exemplo, o Chile de General Pinochet, ao mesmo tempo que mostravam uma certa complacência face ao Império Soviético e os seus anexos. Estão a ver? 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, isto aqui foi apenas um exemplo de que pega-se nos direitos, transforma-se numa ideologia e depois cria-se 2 pesos e 2 medidas, portanto, com os próprios direitos, não é? Digamos assim. Portanto, aqui o autor nos introduz logo com essa citação, não é? Com esse texto,
e nos vai falar aqui em 3 grandes gerações na evolução dos direitos humanos. A primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. Então podemos ver a definição dos direitos do homem na primeira geração, página 13. Aqui já consigo ler. Portanto, vamos lá então ler. Os direitos do homem constituem as proteções mínimas que permitem ao indivíduo viver uma vida digna desse nome, defendido das usurpações do arbítrio estatal ou outros. São, por conseguinte, uma espécie de espaço sagrado, intransponível, traçam à volta do indivíduo uma esfera privada e inviolável. Em resumo, define uma limitação, pelo menos no que respeita à primeira geração, que é essa que estamos a falar, dos direitos do homem, dos poderes do Estado, à qual corresponde as chamadas liberdades fundamentais do indivíduo. Portanto, aqui o autor nos fala da primeira geração que defendia os direitos básicos, vamos ver isso, dos direitos do homem. Vamos ver depois a evolução dos direitos do homem. Então, temos a primeira evolução, o estado de natureza, que é os direitos básicos. A segunda evolução, o direito natural, o estado acima dos direitos. E, por fim, o contrato social, que vai dar a terceira geração. Portanto, que já vamos ver. Isso tudo está na página 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, até 25. Até 26, desculpa. Então, temos a descrição aqui do autor do direito natural versus direito positivo. Página 18 e 19. Aqui uma explicação muito bem feita da diferença entre o direito natural e depois o direito positivo. Portanto, direito à resistência à opressão, também aqui na página 24, o autor faz aqui, eu aliás vou ler, portanto, na página 24, e podemos ler o seguinte. Portanto, se os governantes agem de maneira tirânica, despótica, se xerem ou desviam os poderes que lhes foram conferidos pela convenção inicial, se exige uma obediência a ordens arbitrárias, os governos serão desligados do seu dever de submissão. Ficarão, de facto, numa situação de resistência à opressão. Portanto, o poder já não é exercido de acordo com as cláusulas contratuais originais. Daí o contrato social, não é? Daí o direito à resistência. O próprio John Locke fala muito nessa situação. Portanto, o direito natural provém, também na página 26, provém da razão. Aqui muito bem o racionalismo filosófico que estaria na origem da primeira geração, direito natural. Portanto, e aqui, muito bem também, eu vou ler aqui uma passagem sobre o livro bem conhecido de George Orwell, não é? O 1984. E aqui o autor nos fala do exemplo de 1984, da reversibilidade da questão do fator tempo nas leis em relação aos direitos do homem, aqui na página 37. E eu vou aqui ler para os meus amigos. Sabe-se que George Orwell, descreve no seu livro 1984 o totalitarismo. Talvez se tenha, até aqui, insistido insuficientemente no facto de a importância atribuída pelo autor à questão do tempo em relação com a dominação e o poder total atinge de maneira profundamente filosófica o coração da problemática dos direitos do homem. De facto, lembramos que a segurança jurídica, condição necessária, embora não suficiente, de uma limitação do poder, ou seja, de uma proteção mínima do indivíduo, por outras palavras, condição essencial do antitotalitarismo, repousava sobre esta noção de irreversibilidade do tempo, político ou jurídico. A inversão orwelliana do sistema Big Brother consiste em atingir o coração dessa defesa do indivíduo, em tornar o tempo reversível, em fazer de modo a que o poder nem sequer fique sujeito a esse limite. Meus amigos, quantas vezes nós vimos a questão de apagar todo o passado, apagar o tempo atrás, não é? E normalmente, e muito bem dito aqui no livro de George Orwell, normalmente é o que costumam fazer os poderes totalitários. É controlar o passado para melhor controlar o presente e para melhor controlar o futuro. Portanto, até isto é uma citação do próprio livro de George Orwell, não é? Então, isto aqui muito bem explicado na página 37. Passamos então às descrições da primeira geração, da segunda geração e da terceira geração dos direitos do homem, dos direitos humanos. Na primeira geração,
Os direitos são os direitos do homem, os direitos básicos, instituídos para a defesa dos direitos e liberdades do homem. Na segunda geração, aqui na página 47 e 48, temos o Estado como dirigente dos direitos, ou seja, passa o Estado a dirigir os próprios direitos do homem, passa a ser o Estado a, digamos assim, a polarizar os direitos. Não é? E depois na terceira geração, que é a que temos hoje, pós-moderna, chamada geração pós-moderna, terceira geração, página 50, aqui muito bem escrito aqui no livro, temos o direito que as próprias minorias tomaram o controle desses direitos, transformando-os em direitos humanos e ideologias progressistas e reivindicativas identitárias. É aqui o que o autor também nos diz. E depois o autor vai continuar fazendo uma retrospectiva histórica sobre a história dos direitos, dos próprios direitos humanos, não é? Do próprio direito do homem e do cidadão. Vai começar com a liberdade dos gregos, na página 58, vai progredir até chegar a uma coisa muito interessante, em que o autor nos fala, portanto, vai falando de várias coisas, o advento da reforma protestante e tudo isso, toda a evolução, o próprio cristianismo da Idade Média, não é? A patrística e a escolástica, tudo isso é explicado aqui no livro. Até chegar ao romantismo, em que o romantismo se impõe contra o universalismo dos direitos humanos, páginas 101 e 106. E eu vou ler até essas duas passagens que são muito interessantes para nós percebermos porque é que o romantismo se opôs, portanto, aqui na página, começamos com a página 101, se opôs ao universalismo dos direitos. Atenção, não aos direitos em si, mas ao universalismo dos direitos. E aqui temos, de facto, os românticos desenvolveram contra o cosmopolitismo abstrato, característico da ideologia dos direitos do homem, uma teoria do espírito do povo, a qual tomava rigorosamente o contrapé do universalismo das luzes. Ao universal opunham-se à particularidade fecunda dos costumes de um povo, dos seus usos, da sua religião, da sua língua. A abstração cosmopolita contrapunha-se ao concreto vivido de uma história singular. E acaba aqui a citação. Portanto, muito interessante aqui esta parte. E agora vou falar de outra parte também, sobre a imposição, a oposição do romantismo contra o cosmopolitismo, e podemos ler o seguinte. Para o romantismo não existe história universal no sentido das luzes, ou seja, o progresso da humanidade na direção de um cosmópolis dos direitos do homem. Uma tal história global com seus objetivos exaltantes é vista como a própria abstração que se trata de estigmatizar. Ela conduz às substâncias concretas dos povos, os costumes, línguas, tradições, a superstição, a opinião que deve pouco a pouco ceder o passo à razão triunfante. Portanto, muito bem aqui, uma análise deste autor sobre a evolução desses direitos humanos que hoje estão completamente transformados, meus amigos. E eu aqui quero falar do seguinte. Portanto, na Carta de 1789, e isto antes da radicalização da Revolução, não é? Antes de chegar a 1791, nós vemos aqui uma coisa muito interessante. Nessa Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão, vemos os direitos básicos do homem, ou seja, a defesa da propriedade privada, a defesa da liberdade individual, pode-se dizer já nessa altura uma certa liberdade de expressão, não é? A defesa da liberdade de expressão, tudo isso estava consagrado nessa primeira carta. Tudo isso foi evoluindo para uma coisa completamente diferente, até chegar aos dias de hoje, em que os direitos do homem hoje, bom, nós podemos ver isso na na Declaração dos Direitos Universais do Homem, de 1948, podemos ver aqui algumas mudanças substanciais que vão centrar do próprio direito do homem em si, não é? Dos direitos individuais da própria liberdade do homem, para uma ideologia humanitária, que é isso que aconteceu ao longo dessa evolução. Então, porquê que hoje temos os ecologistas, os ambientalistas, os feministas, toda essa comunidade, os LGBTs, os defensores da teoria do género, toda essa turma, não é? Os wokeistas, os antirracistas, toda essa turma hoje pega nesses direitos humanos, que eram direitos individuais, que nada tinham a ver com essas minorias, com todas essas ideologias, e hoje não, ao longo da evolução, isto foi tudo transformado numa utopia humanitária de defesa de minorias identitárias, quase se sobrepondo às maiorias. Ou seja, os direitos que eram das maiorias, que eram o direito individual de cada um,
à sua liberdade, ao direito à sua expressão, ao direito à sua liberdade, direito a uma vida digna. Tudo isso foi chambulado, foi transformado numas ideologias humanitárias que só defendem tudo menos as populações. Transformou-se numa autêntica radicalização identitária, que são esses grupos minoritários que eu acabei de dizer, e que transformaram os direitos humanos numa completa loucura, meus amigos, ao ponto de uma evolução quase pós-humana, chamada transhumana, que já vamos ver isso, que já nada tem a ver com o homem normal, não é? Portanto, dos direitos do homem evoluímos para uma loucura completa. Um pouco aquilo que Chesterton dizia, aquela famosa citação de Chesterton, que dizia que as ideias cristãs ficaram loucas, não é? A evolução das ideias cristãs no tempo evoluíram e ficaram completamente loucas. Uma citação muito conhecida, muito citada pelo jornalista Henrique Zemmour em França. Portanto, a citação famosa de Chesterton, não é? As ideias cristãs ficaram loucas, não é? Portanto, as ideias cristãs fora do seu contexto, não é? Digamos assim, elas evoluíram no tempo e ficaram completamente loucas e transformaram-se no seu contrário. É um pouco isso a citação de Chesterton, não é? Portanto, por fim, temos a evolução última dos direitos humanos, o transhumanismo como destino e conclusão da evolução dos direitos humanos. Vejam bem, o transhumanismo pós-humano como conclusão e destino final da evolução dos direitos do homem e do cidadão, que começa em 1789. E depois disso tudo, o autor ainda faz uma revisão sobre o cristianismo. Qual foi o papel do cristianismo nessa história dos direitos humanos, não é? O autor nos diz, o cristianismo nada tem a ver com essa ideologia dos direitos humanos. Antes, pelo contrário, o cristianismo se opõe aos direitos humanos na medida que, para o cristianismo, a imagem do homem vem do próprio Deus, a imago Dei, não é? Portanto, o homem é feito à imagem de Deus. Na palavra, não é? Sabemos, não é? Façamos o homem à nossa imagem. O estado natural é imanência da imagem de Deus em relação à lei natural dada aos gentios, não é? Que é assim que está, portanto, na própria palavra, não é? Portanto, os direitos humanos, pelo contrário, os direitos humanos pós-modernos do século XXI negam isso, na medida em que o direito vem do próprio homem em si, é elaborado pelo próprio homem, ele é a sua própria finalidade, portanto, ele é a sua própria lei, ele muda a sua própria lei, vejam bem, o direito positivo, e está sujeito ao avanço progressivo da história. Que é isso que é a lei positiva, o direito positivo, que se transforma num direito completamente progressivo, não é? Que já nada tem a ver com o direito original, o direito natural. Portanto, isso é muito bem visto no livro de Lévi-Strauss, Direito Natural e História, que eu uma vez fiz aqui no meu canal a apresentação do livro. Podem ver também que o autor Lévi-Strauss nos fala bastante desses pontos, não é? Então aqui temos o direito natural se transforma em direito positivo. Depois, o direito positivo evoluiu para um direito inclusivo e identitário das minorias e prevê, vejam bem, uma evolução de direitos pós-humanos, transhumanos, ultra-humanos, que podem fundir várias coisas. O homem com a máquina, o homem pós-humano, um cérebro inserido num computador, um homem, portanto, digamos assim, congelado, que vai acordar 3 ou 4 séculos depois e que já nada vai ter a ver. Enfim, é o pós-humano, é a procura, a busca da vida eterna, não é? Que todas essas grandes organizações, principalmente do numérico, estão, e principalmente nós sabemos que há pesquisas da Google sobre isso, e vemos toda essa loucura de e eis que o homem quer ser Deus, não é? Nós queremos ser deuses, não é? Eis que eles querem ser eles próprios o Deus, não é? Pronto, penso que tenho aqui feito mais ou menos o resumo. Este livro é muito interessante. Na parte final os anexos são muito bons para quem quer ler a diferença e a evolução da Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão para a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Temos uma parte muito interessante sobre a história dos próprios direitos humanos. Temos críticas também, temos coisas a favor, coisas contra, enfim. Isto é mais para aumentarmos os nossos conhecimentos sobre este assunto, meus amigos. Penso que está tudo dito, vale a pena. Este livro não sei se ainda terá à venda ou não, eu achei interessante fazer aqui a apresentação no meu canal. Este autor também é um autor bastante bom, não é? É formado em várias áreas, filosofia, moral, política, jurídica, é da Universidade de Bruxelas, portanto não é qualquer um, não é? É alguém que domina muito bem o assunto
E fica aqui então mais essa recomendação, A Filosofia dos Direitos do Homem, de Guy Herscher, a história verdadeira da evolução dos direitos do homem e do cidadão, da Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão para a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. Espero que tenham gostado de mais esta apresentação e de mais este vídeo. Um abraço e até uma próxima.